E aí, pessoal, agora vamos para a última aula de DOM para a gente poder finalizar esse assunto. E vamos pegar tudo que a gente aprendeu nas outras aulas de como que a gente acessa nossos elementos para poder manipular eles usando DOM. A gente vai aprender várias coisas aqui, mas não vamos enrolar não, vamos direto para a parte teórica. Eu vou usar aqui o mesmo, o mesmo código da última aula. Eu só separei aqui bonitinho os tópicos da aula para a gente não perder muito tempo nisso, para poder ficar um pouco mais organizado também, já que essa videoaula vai ser um pouco maior. Então, vamos começar já. Primeiro eu vou falar como que a gente pode alterar o conteúdo do nosso elemento usando o DOM. A gente tem três métodos para fazer isso. A gente tem o inner text, o text context e o inner HTML. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre cada um, mas para mostrar essa diferença, vamos primeiro acessar o nosso elemento título. Então, var título igual a document.querySelector e aqui a gente abre aspas e vamos acessar nosso título pelo ID. Antes de mostrar, eu vou adicionar aqui um span escondido com o display none, que ele não vai aparecer aqui na nossa tela, mas ele está aqui dentro para vocês verem melhor a diferença entre cada um desses métodos. Então vamos chamar esses métodos, esses elementos, usando cada um desses métodos que eu falei para vocês agora. Vamos dar o console.log no título.innerText. Deixa eu reiniciar aqui o live server. Pronto. Vamos abrir aqui o terminal. Então, Ctrl S aqui de novo. Tá aqui. Título principal. Então, o inner text, como a gente pode ver, ele retorna todo o nosso conteúdo visível. Então, ele não retornou esse spam com essa informação oculta que não está aparecendo na nossa tela. Então, o inner text, quando a gente chama nosso elemento com ele, ele vai retornar só o conteúdo visível. Agora vamos ver o que vai retornar no text content. Aqui a gente pode ver que no nosso text content ele retornou todo o nosso conteúdo de dentro do nosso título. No caso, o conteúdo textual, né? Então, ele devolveu o título principal e essa informação oculta aqui que não está visualmente aparecendo, mas ele existe. E agora, por último, vamos ver o nosso inner HTML. O inner HTML ele retorna literalmente todo o conteúdo de dentro do nosso elemento. Então ele retorna até as tags que estão dentro dele. Então a gente pode ver aqui o span com as classes dele, os atributos dele. Agora vamos realmente alterar o conteúdo do nosso título para vocês verem. Todos os métodos que eu acabei de falar, eles têm o mesmo resultado, eles todos vão alterar o texto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Para a gente alterar, a gente vai chamar o título, ponto, e colocar o nosso método, né? Vamos começar pelo inner text. Aí depois você vai colocar um igual, abrir parênteses e colocar o texto novo que você quer inserir. Então eu vou colocar só título, para dar de exemplo. Tá vendo? Aqui ficou só título. Então vamos fazer
em cada um para vocês verem que todos dão o mesmo resultado. Vamos comentar todos. Então, ó, voltou ao normal. Vou descomentar aqui o text content. Ele foi para título também. E agora o inner HTML. Todos como título. Então, nenhum alterou realmente todos tiveram o mesmo resultado. Mas agora vamos supor que a gente não queira alterar ele. A gente só quer adicionar uma string. Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Só que em vez de ser igual, ele vai ser mais igual. Vou colocar aqui título principal super legal. Aqui, título principal super legal. Tá vendo? A gente não substituiu, mas a gente só adicionou. E aqui é a mesma coisa, todos vão ter o mesmo resultado. Então, agora vamos aprender como criar um elemento. Então, para criar o nosso elemento, a gente vai... Vou colocar numa variável aqui. Var novo elemento é igual a document, porque a gente está acessando o documento, né, que a gente quer criar dentro do nosso documento. E a gente vai colocar o create element, que é bem sugestivo o nome, né? Então, vai ser facinho de vocês não se esquecerem. E aqui dentro de create element, ele vai receber a tag do elemento. Então, vamos supor que a gente vai criar um H2, um segundo título. Ou vou deixar um parágrafo mesmo para ficar mais fácil. Então vamos ver se a gente criou ele. Vamos dar um console.log no nosso novo elemento. Ele vai aparecer aqui. Criamos o nosso elemento com a tag parágrafo, mas ela está vazia. Então vamos usar o que a gente aprendeu ali em cima e vamos popular ela com algum texto. Então vou colocar aqui inner text igual a bora Byron. Então aqui vou dar um Ctrl S de novo. A gente viu que conseguimos colocar aqui o nosso texto dentro do nosso novo elemento. Só que se a gente olhar aqui dentro de body, você não vai achar ele. Ele não vai estar aqui dentro. Ele não está aqui dentro de H1, não está aqui dentro de seção, não está dentro da nossa lista. Ele não está ainda no nosso código. Ele existe, mas ele não está no nosso HTML. Então, para a gente fazer isso, vamos aprender a inserir esses elementos dentro do nosso document. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos adicionar ele em body e vamos colocar aqui uma variável do body. Então, var body é igual a document.querySelector. Agora vamos buscar ele pelo próprio nome da tag body. Aqui a gente já pode trocar também, para deixar mais organizadinho. Tá vendo? Deu certo. Às vezes ele dá uma bugada, mas está tudo certo. Agora vamos adicionar ele dentro de body. Para a gente adicionar um elemento novo, ou qualquer elemento dentro do nosso body, ou dentro de algum outro elemento, de alguma outra tag, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o append child. Aí a gente vai colocar o lugar que a gente vai inserir ele, no caso aqui o body, e vai colocar o nosso método append child. Aí dentro de append child vai receber o nosso elemento que a gente quer inserir. Então a gente vai colocar aqui, novo elemento. Agora vamos ver aqui dentro de body. Ó, ele apareceu aqui. Aqui, ó. Então, ele adiciona dentro de outra tag, outro elemento. Porém, você vai ver que ele sempre vai adicionar por último. Então, aqui no caso, no body, ele adicionou ao último item de body, tá vendo? Mas e se eu quiser adicionar ele no meio, ou antes de alguma... Se eu quiser adicionar ele entre o H1 e a section, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o insert before. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar nosso document,
que a gente está inserindo dentro do documento. Podemos ir direto de body, né? Vamos colocar dentro de body. Aí a gente vai colocar o nosso insert before, igual a gente fez ali com o append child. Só que aqui dentro a gente vai receber o nosso novo elemento, que é o elemento que a gente quer inserir, e um elemento de referência, vamos dizer assim. Então, se a gente quer adicionar ele antes do nosso H1, antes da nossa sessão e depois do H1, a gente está adicionando ele antes dessa sessão. Então, nosso elemento de referência é a sessão. Então, vamos criar aqui nossa var sessão. Então, document.querySelector, e aqui a gente vai colocar o nosso... Vamos procurar por sessão mesmo. Sessão principal. Certo. Agora a gente coloca nosso elemento de referência. Então, vamos ver se deu certo. Vamos salvar aqui. Não deu certo. Vamos ver então o que a gente está errando. Vamos dar um console.log aqui na nossa sessão, ver se eu fiz certinho. Aqui, ó. Fiz alguma coisa errada aqui. Provavelmente eu copiei errado o nosso... Na verdade eu esqueci de colocar o hashtag, então não tem como ele saber que a gente está procurando por um ID e ele está achando que a gente está procurando por um nome de uma tag, né? Mas não é o nome da tag. Então agora deu certo. Deixa eu apagar aqui nosso console.log. E a gente vai ver, podemos ver por aqui ou podemos ver por aqui que ele está antes de sessão e depois de H1. Então a gente pode colocar tanto no insert before, para colocar antes de algum elemento, ou só dentro do elemento por último, usando o append child. A gente pode também inserir ele dentro, por exemplo, da seção ou dentro da lista. Basta a gente colocar aqui o nosso... Vou tirar aqui. Vamos criar nossa variável parágrafo. Parágrafo 1 igual a document.querySelector. Aí aqui a gente pode pesquisar ele dentro da seção, dentro da nossa seção. Então a gente vem aqui, abre aqui seção principal e é o nosso H2, nosso parágrafo de dentro da seção principal. Então se a gente vier aqui e dar o nosso console.log do parágrafo 1, a gente vê que deu certinho. Então é realmente igual. Eu não tinha ainda mostrado para vocês desse jeito, de você poder pesquisar desse jeito. Você não precisa exatamente pesquisar pela classe, você pode colocar a classe, o ID, depois a classe, depois a tag, o ID, aí dentro do ID tem uma tag, dentro dessa tag tem outra tag. Você consegue fazer dessa maneira também. Por isso que ela é bem semelhante à forma que a gente pesquisa no CSS. Então vamos colocar ela agora antes de parágrafo 1 e dentro da seção. Aqui, qual que é o problema que está dando? A gente está tentando inserir ele dentro de body. Só que a gente não está inserindo ele bem dentro de body. A gente está dentro de body, mas é dentro da seção. Então aqui antes a gente tem que colocar o elemento pai do nosso elemento referência. Então a gente pode colocar aqui em seção. Pronto, vamos ver. Aqui dentro de seção está aqui nosso parágrafo Bora Byron antes do nosso outro parágrafo. A gente pode ver aqui também, ele está entre parágrafo, antes do parágrafo e depois do nosso título. Então tem essas maneiras para a gente poder inserir o elemento. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Vamos aprender agora a trocar os nossos elementos. Para a gente trocar o elemento, vamos fazer um teste, né? Vamos criar mais um elemento. Vamos colocar um span mesmo. Colocar novo span.
igual a createElement. Então a gente vai criar um elemento document.createElement, né? E aqui ele vai ser um spam mesmo. Agora vamos popular ele. Então vai ser novo spam igual a ponto inner text, né? Igual a, vamos colocar informação aparente agora. Aparente. Vamos fazer delay aqui no nosso console.log para ver se está tudo certo. Vamos fazer um console.log no nosso novo spam para ver o que está retornando. Deixa eu só comentar aqui em cima. Então aqui, certinho spam, informação aparente. Agora vamos substituir ele para aquele spam invisível lá. Então vamos criar aqui o spam oculto. E vamos acessar ele. Então vamos colocar document.querySelector. Aqui a gente vai abrir aspas, vamos entrar ali dentro de H1. Dentro de H1 a gente pesquisa pelo spam. Então, hashtag título para a gente entrar no H1. E agora spam para a gente pegar nosso spam. Vamos mais uma vez fazer o nosso console.log para ver se está tudo certinho. Spam oculto. Então aqui retornou bonitinho. Agora vamos substituir o nosso spam oculto pelo nosso novo spam. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o elemento pi do nosso elemento que vai ser substituído, igual a gente fez lá em cima na hora de inserir, e depois vai usar o replace child. O replace child ele recebe o nosso novo elemento que a gente vai inserir e o elemento que vai ser substituído. Agora eu vou ensinar para vocês também um outro jeito de ver o elemento pi, achar o elemento pi, né? Então vou colocar elemento pi spam. Nossa, vai ficar gigante, mas tá bom. Elemento pi spam oculto. Vamos pegar ele, aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar nosso spam oculto e vai colocar um ponto parent node, ou seja, a gente vai pegar o pi do nosso spam oculto. Vamos dar o console.log para a gente poder ver se deu tudo certinho. Vou mostrar para vocês que deu certo. Elemento pi spam oculto. Então aqui retornou o nosso H1 do título. Então realmente é o elemento pi dele. Então, vamos apagar mais uma vez nosso console log e vamos substituir esse elemento pelo nosso novo spam. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o elemento pi. Vamos colocar o nosso método replaceChild. E aqui a gente vai colocar o nosso novo spam. E o nosso elemento que vai ser substituído, que no caso aqui é o spam oculto. Então olha aqui, a gente está aqui com a informação aparente que a gente substituiu. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui embora e olhar ele aqui dentro de H1, que ele está aqui dentro mesmo, tudo certinho. Agora vamos aprender a remover os elementos. Então vamos remover agora o elemento que eu acabei de criar. A gente tem duas maneiras. A gente vai acessar o elemento pi e remover algum elemento filho. Então vamos fazer mais ou menos semelhante ao que a gente fez ali em cima. Vamos acessar o elemento pi. Dessa vez vamos fazer o elemento pi do nosso spam novo, né? Então vamos vir aqui, var elemento pi novo spam. Vamos utilizar a mesma coisa, né? Do nosso novo spam. Opa. Ponto
parent node. Então a gente vai pegar o elemento pai dele. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele. Então, elemento pai novo span. Vai colocar ponto remove child, que é o nosso método de remover algum filho. E aqui dentro a gente vai colocar qual dos elementos vai ser removido. Então a gente quer remover o novo span. Vamos vir aqui e remover o novo span. Pronto, ele sumiu. Vamos olhar aqui dentro de body. E realmente eles... Opa, é dentro de H1, né? Ele realmente sumiu. Não tem mais nenhum novo span aqui dentro. Então tem esse método da gente fazer. Vamos comentar aqui. Você vai ver que agora ele está lá dentro. E o outro jeito, que é um jeito mais simples, que é a gente chamar o nosso novo span e colocar ponto remove e abrir parênteses, e pode deixar aqui dentro dos parênteses vazio. Então aqui removemos ele. É uma maneira mais simples de fazer, mas tem esses dois métodos que a gente pode remover. Agora, por último, da nossa lista de manipular o HTML, vamos aprender a acessar e adicionar os atributos desse span, de qualquer elemento. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos acessar a nosso título mesmo e vamos ver como que a gente faz para visualizar os nossos atributos. Para isso a gente vai colocar um set attribute e vamos colocar aqui o nosso atributo. Vamos colocar id aqui. Vamos ver se vai retornar. Vamos ver. Console.log. Ok, está dando errado. Vamos tentar descobrir o que é. Não é set attribute, né, no caso. Eu coloquei errado, é get attribute. A gente vai ver daqui a pouco. O set attribute é para caso você queira adicionar um atributo. Então, aqui vamos olhar, ele retornou o nosso ID do título, que é realmente ID. Se a gente quiser, por exemplo, acessar outro, a gente pode... Vamos ver que tem alguma coisa diferente. Vamos destrocar, né, o nosso novo span aqui. Onde que a gente trocou ele? Vamos ver se nosso spam escondido lá ainda está aqui. Agora, pronto, ele está aqui. Então vamos acessar o nosso spam oculto, né? E vamos ver o nosso atributo style. Então aqui, ele vai retornar nosso atributo style, que é display none. Então beleza, vamos supor que a gente queira adicionar. Vamos adicionar uma imagem aqui para a gente poder ver de uma maneira diferente. Source vamos deixar sem e vamos apagar o alt aqui. Agora vamos adicionar o alt na nossa imagem. A gente vai fazer. Vamos acessar a nossa imagem primeiro, né? Var img igual a document.querySelector. Agora vamos retornar o nosso img. Vamos dar o console.log. No nosso img. Aqui a gente tem nossa imagem. Dentro da nossa imagem a gente tem o nosso source. E agora vamos adicionar o nosso alt. Vamos vir aqui e colocar img.setAttribute. Aqui a gente coloca o nosso atributo que a gente quer adicionar. Então no caso é o alt. E vamos colocar uma descrição, né? Que primeiro é o atributo
e depois é o conteúdo que você vai adicionar dentro desse atributo. Então, imagem de teste para o método setAttribute. Então a gente pode ver aqui, ele apareceu o nosso out, né? Já que não tem ele na source, ele aparece o nosso out. E a gente pode ver aqui que ele também está com o nosso out aqui dentro. Então, dessa maneira a gente acessa e pode adicionar os atributos. Então, para acessar, a gente usa o getAttribute, igual a gente viu aqui em cima. E aqui embaixo, para a gente criar um atributo, a gente usa o nosso setAttribute. Então, finalizamos a parte de manipulação de HTML e vamos partir para a parte de CSS. Tem algumas maneiras da gente fazer isso. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente pode manipular o CSS usando as próprias propriedades do CSS. Depois eu vou mostrar para vocês outra maneira de fazer isso. Mas para a gente poder alterar as propriedades, a gente vai chamar o elemento que a gente quer alterar, vai acessar o style e vai colocar o que a gente quer alterar nas propriedades do estilo dele. Então a gente vai colocar o que a gente quer alterar. Então vamos alterar aqui o tamanho da fonte, por exemplo. O que você vai fazer então? Você acessa o elemento, o style, aí você coloca como se fosse a propriedade do CSS. No caso, a propriedade do CSS seria assim, né? Mas a gente usa o camel case em vez de deixar assim. Então, camel case, para quem não sabe, você vai colocar sem espaço a primeira letra minúscula e o resto das primeiras letras das outras palavras sendo maiúsculo. Então, vai ficar assim font size. E aqui a gente pode aumentar ele para, sei lá, 6M. Então aqui colocamos nosso texto gigante, vamos diminuir ele um pouco aqui. Pronto, alteramos o texto. Então aqui, ó, você pode ver aqui que realmente está alterando. Podemos deixar aqui também no finalzinho um console.log dos nossos atributos, do nosso atributo style, do título. Então vamos usar o que a gente aprendeu ali em cima. Título.getAttribute style. Então aqui a gente vai poder visualizar como está o nosso style. A gente pode fazer isso para cor, por exemplo, da nossa fonte. Então vamos deixar ela vermelha, tá vendo? Tem várias cores que a gente pode colocar. Podemos colocar azul, podemos colocar rosa, laranja, enfim, aí vai da sua criatividade, da sua vontade. Além disso, se a gente quiser adicionar, por exemplo, essas duas propriedades de uma vez, porque aqui a gente só consegue alterar propriedade por propriedade, né? Um de cada vez, a gente pode vir aqui e usar uma outra propriedade que é o CSS text. Então você acessa o style de novo, aqui você coloca CSS text, e aqui você vai escrever como se você estivesse escrevendo no próprio código aqui. Então a font size 4M, aí você bota um ponto e vírgula, color orange e outro ponto e vírgula. Vamos comentar aqui. Tá vendo? Mesma coisa, funcionou da mesma maneira, mas dessa vez, dessa maneira a gente consegue adicionar várias propriedades de uma vez. Então, além disso, para a gente poder acessar e ver cada um dessas propriedades, a gente tem um outro método que a gente pode utilizar. Então,
Vamos botar um outro console.log aqui. Então, se a gente quiser ver especificamente a cor do nosso texto, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o getComputed_style. Então, a gente vai acessar o window, dessa vez é um pouco diferente. Então, é window ponto, não é document ponto. Aí a gente coloca o nosso getComputedStyle. A gente acessa o elemento que a gente quer ver isso. Então é título. Eita. Título. E aqui a gente bota ponto e o nossa propriedade, que no caso é color. Então a gente vai olhar aqui e ele retorna exatamente o nossa cor. Ele não vai retornar o texto, ele vai retornar o valor. Então no caso aqui da color, ele vai retornar o valor do RGB dele. Então, quanto que é de vermelho, quanto que é de verde, quanto que é de azul. Agora vamos ver o font size, como que vai retornar pra gente. E o font size, ele vai retornar também exatamente o valor, mas não vai ser por essa unidade de medida, vai ser por pixel, que seria o valor padrão, vamos dizer assim. Então, temos essas maneiras de acessar, de criar os atributos do CSS e acessar especificamente algum desses conteúdos, dessas propriedades e ver exatamente o conteúdo dela. Agora vamos ir para class list, que é uma outra maneira. Aqui no caso serviria mais caso você tivesse uma classe lá no seu CSS. Então é uma classe que você gostaria de colocar dentro do seu elemento para ser uma classe padrão ali de estilo. E aí você pode inserir essa classe dentro do seu elemento para pegar aquele estilo que você tinha criado no CSS. Então, para a gente poder adicionar essa classe, a gente vai usar o método classList. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe aqui no título. Você vai colocar título, o elemento, né, no caso que você queira fazer, .classList.add. Bem simplesinho mesmo. Você vai vir aqui, sei lá, vamos supor que seja texto destacado. Então, vamos dar um console.log aqui no nosso título. Oh meu Deus, console.log título. Então aqui você vai ver que veio a nossa classe texto destacado. Tá meio ruim aqui para renderizar, mas aqui foi. Então você vai ver aqui que tá a nossa classe aqui. Então no caso você teria uma classe, né, no CSS com algum estilo com essa classe, então você pode adicionar essa classe nele para poder alterar o estilo dela. Além disso, se você quiser remover ela, você vai usar mais ou menos a mesma sintaxe. Vou até copiar aqui. Só que em vez de add, você vai usar o remove. Então aqui sumiu a nossa classe. Agora tem uma outra função bem interessante em classList, que é o toggle. Não sei exatamente como pronuncia, mas vamos comentar aqui. A sintaxe é a mesma ainda, título.classList.toggle. E aqui dentro de toggle você vai receber essa classe que você quer adicionar ou quer remover. Então, vamos colocar texto destacado aqui. O que ela vai fazer? Se o toggle, ele vai pegar ou ele vai adicionar a classe, se você não tiver. Então, caso você, essa propriedade, esse elemento não tenha essa classe, ele vai adicionar ela. Então, como a gente pode ver aqui, ó, não tem a classe. Se eu colocar o toggle, ele vai adicionar a classe. Mas se ele já tiver a classe, ó, ele já tem a classe. Se você coloca o toggle com essa classe, ele vai
remover. Então, basicamente, o toggle ele vai adicionar, vai ligar ou desligar, adicionar ou remover alguma classe se ela já foi existente ou não. Então, é isso que o toggle faz. Você pode colocar alguma variável também. Vou colocar aqui para vocês verem um i aqui, i maior que 10, como uma condição. Vamos criar aqui um i, variável i, e vamos testar. Então, o i tem que ser menor que 10, né? Para ele poder adicionar essa classe. Então, se o i for menor que 10, ele vai adicionar a classe. Agora vamos colocar aqui. Se for maior que 10, ele não vai adicionar. Se não for menor que 10, ele não vai adicionar. Então aqui você vai ver que ele não vai adicionar. Então o toggle serve para isso, para você ligar ou desligar uma classe. Vamos remover aqui. Então, para a gente poder alterar o nosso CSS, a gente tem essas maneiras, ou a gente usa aqui diretamente com a propriedade que a gente quer alterar, igual a gente fez aqui, o propriedade por propriedade. Se a gente quiser alterar todas as propriedades, a gente usa o CSS text. Se a gente quiser alterar o nosso CSS de acordo com uma classe, a gente pode adicionar ou remover uma classe dela e desligar ou ligar de acordo com alguma condição, ou apenas a condição de se ela existe já ou não. Agora vamos para nossa o nosso último método de manipulação, que é o evento. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o método addEventListener, que basicamente ele vai adicionar, ele vai fazer com que o elemento que você selecionou escute algum evento. Mais ou menos assim, ó. Vamos criar aqui vamos dar um exemplo teórico aqui e depois a gente faz na prática. Eu quero, por exemplo, que o evento seja de clique. Então, toda vez que eu clicar aqui no nosso texto, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que adicionar um escutador desse evento, vamos dizer assim, para toda vez que ele clicar, ele executar uma função. Então, aquele elemento vai sempre estar verificando se tem alguém clicando nele, se tem algum evento acontecendo com ele, para poder aplicar uma função. Então, vamos criar uma função aqui. Vamos criar uma função changeColor. Então, function change. O que a gente vai ter aqui? Vamos ter uma variável com... Vamos só mudar de cor, na verdade, mais fácil. Pra gente começar. Então, vamos adicionar aqui nosso event listener. Vamos adicionar no título mesmo. Título.addEventListener. Aqui a gente vai colocar toda vez que ele clicar, né? Então é nosso evento click. E aqui a gente tem o nossa função que a gente vai chamar. Eu vou dar um outro exemplo de fazer um contador. Então vamos colocar aqui o contador. Agora toda vez que a gente clicar, o que a gente vai fazer? A gente vai vai pegar o título e vai alterar o conteúdo dele. Então vai ser inner text igual a título, ou vamos colocar só contagem, e aqui a gente vai abrir um contador, vai colocar o valor de um contador aqui. Então vamos criar nosso contador, e aqui a gente vai colocar contador mais. Então o que vai acontecer? Toda vez que a gente clicar no título,
ele vai chamar essa função contador. Então, eita. Vamos iniciar ele com valor aqui. Vamos colocar essa variável para fora, melhor. Então, aqui. Ué. Calma aí. Vou botar ela aqui para dentro. Ué, o que será que tá dando errado? Vamos tentar descobrir aqui. Título.innerText igual a parágrafo. Tá chamado contador. Calma aí, eu já volto. Eu vou descobrir o que tá dando de errado e já volto. Voltando aqui, na verdade era um erro bem bobo. Era só o contador que estava com o mesmo nome da nossa variável, então ele não estava dando certo. Então, vou iniciar ela aqui como 0. Toda vez que a gente clicar aqui, ele vai adicionar 1 no contador e vai trocar o valor do nosso texto. Então, a gente pode fazer isso usando clique, pode usar isso usando mouse over, por exemplo, que é, deixa eu fechar aqui nosso console, que é quando você passa o mouse por qualquer lugar do container dele, então mesmo você passar aqui ou aqui, vai funcionar. Tem alguns outros métodos também, que estão disponíveis ali, uma tabela com vários desses métodos lá na Byron Wiki. Então posso até acessar aqui para vocês verem. Vamos na nossa tabela de eventos aqui. Então podemos usar o mouse move. Então vamos usar o mouse move. Mouse move. Então toda vez que a gente mexer o mouse dentro da nossa tela, ó, ele vai contar. Enfim, temos vários métodos, eu vou deixar aqui no clique. Agora vamos pegar algum outro exemplo do que a gente pode fazer. Vamos adicionar aqui uma pasta, um outro teste. Vamos colocar aqui index.html. Aqui dentro de index.html vamos botar outro main.js. Opa, foi só em D. Deixa eu renomear ele aqui. Index.html. Vamos fazer um novo aqui. Vamos botar ele aqui. FNF1. Vamos quebrar o nosso texto para a gente poder visualizar ele inteiro. Vamos colocar aqui teste. Vamos abrir ele aqui. Barra teste. Opa. Então já abrimos ele aqui. Vamos puxar um H1 aqui. Olá. Apareceu, tá tudo certinho. O que a gente vai fazer? Vamos alterar um botão toda vez que ele passar por cima. Então vou colocar aqui. Palmeiras tem Mundial? Uma pergunta. Pergunta é óbvia, né? Mas vamos colocar a resposta é óbvia, mas vamos colocar as duas opções. Sim. E a outra não. Então vamos colocar alguns IDs aqui. ID sim. E aqui embaixo vamos colocar um ID. Aqui não vai precisar, mas vamos deixar só aqui então.
Vamos adicionar o nosso script. Aqui a gente coloca o nosso type. Opa, aqui dentro. Module. E aqui o nosso source, que é /main.js. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que é esse add event listener, que vai fazer com que isso aqui não tenha perigo do nosso usuário colocar a resposta errada, né? Porque a gente sabe que a gente sempre tem que lidar com usuários como se fossem deixar o nosso site com mínima chance possível do nosso usuário fazer cagada. Então, vamos vir aqui, vamos adicionar o nosso botão var sim igual a document.query selector. Agora vamos adicionar aqui o nosso botão. Então, vamos adicionar o nosso botão sim. E o que a gente vai fazer? Vamos criar uma função. Vamos criar nossa função que vai ser chamada em prol da verdade. 51. Aí não dá para colocar o número, né? Colocar um ponto, um A, um P, 51 é pinga. Então aqui a gente vai criar uma função e depois vamos adicionar ela num add event listener de mouse over. Então toda vez que o mouse passar dentro do... estiver passando aqui pelo nosso botão, ele vai chamar essa função. Então 51 é pinga. Aqui dentro da nossa função, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar o nosso comprimento da tela e nossa altura da tela para fazer que o botão não saia da nossa tela. Então ele sempre vai ficar dentro dessa área. O que a gente vai fazer? Vamos pegar largura da tela. E aqui vai ser, a gente vai usar uma função do JavaScript, que é o window.innerWidget. Então a gente vai pegar aqui a nossa largura da nossa tela, da nossa aba, né? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, só que para altura. Então, inner height. Então agora a gente tem a nossa largura e nossa altura da tela. E vamos colocar agora, criar as nossas novas posições. Então vamos colocar aqui novo X, que vai ser novo Y. Deixa eu deixar com ponto aqui. Novo X e novo Y. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número aleatório que esteja dentro desse intervalo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos puxar um math.random, uma função que a gente tem que retorna um número aleatório entre 0 e 1. Então vai servir como se fosse uma porcentagem da nossa largura de tela. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Math.random vezes a altura da tela. Aí o que a gente vai fazer com isso? A gente vai alterar a nossa posição. Então a gente vai usar aqui o que a gente prendeu lá atrás para alterar o nosso CSS. Então vamos acessar o nosso botão, nosso style. Vamos já colocar aqui o nosso text. Vamos ver como é que era a sintaxe, que eu agora já não lembro. CSS text, style.css text.
que vai receber primeiro a position absolute, para ele poder se movimentar ali em cima dos outros elementos também. Então, position absolute, ponto e vírgula. Agora vamos colocar o nosso top, que vai ser a nossa altura, né? Então, vai ser o nosso novo y e o nosso e aqui o nosso left, que vai ser nosso novo x. Salvar aqui, vamos quebrar a linha. Pronto. Então aqui ele vai, toda vez que a gente passar, ele vai chamar isso aqui. Vamos ver se deu certo. Ainda não deu certo. Vamos ver o que a gente fez de errado. Absolute tá certo. Position tá certo. Mouse over. Vamos dar um console.log aqui. Console.log aqui. De teste. Pra gente ver se ele tá entrando dentro da nossa função. Insert before. Fechar aqui. Calma aí que eu vou resolver aqui, ver o que eu tô errando e já volto. Na verdade eu voltei agora. O erro era bem besta, mas acontece. São pequenos detalhes ali que a gente às vezes não percebe. Tem aqui o px, que eu tinha esquecido, que a gente tem que especificar, que a gente está colocando um espaço em pixel. E também aqui, que estava um barra main, ele estava entrando no outro arquivo main.js. Então estava errado, era só tirar a barra, que agora ele lia corretamente. Então aqui vocês podem ver, agora está dando certo, bonitinho. Eu coloquei isso aqui também para ter uma margem um pouco melhor, para ele não ir sair da tela, ficar metade do botão para fora, então assim fica melhor. Aí você não consegue clicar porque toda vez que você chega perto ele vai embora. Você consegue clicar no não. E tá. Então basicamente isso. Tem bastante coisa que você pode fazer com esse Event Listener. Então pega para fazer, testa várias coisas diferentes, pega aquela tabela, faz um código para cada evento. Então se aprofunda aí que você realmente vai acabar usando isso aí nos seus projetos. Você consegue deixar seu site muito mais dinâmico e é bem interessante esse tipo de função. Então vai atrás, estuda um pouco isso para ver melhor como funciona, faz exemplos práticos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas de DOM, tanto dessa quanto da playlist inteira. E é isso. Que vocês continuem aí estudando, usem o que vocês aprenderam agora nos seus projetos e bons estudos.